Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser mais rapidinho, vai ser um resumo sobre a Revolução Russa. Se você já leu o título, você já sabe. E na verdade é porque eu vou ter prova próxima semana e eu gosto de explicar pra mim mesma. Então talvez isso pudesse ajudar alguma outra pessoa que tá estudando o mesmo assunto, enfim. É isso, pra não ficar muito longo, vamos lá. Basicamente, pra entender a Revolução Russa, é preciso entender o contexto, o que estava acontecendo pra galera querer mudar a situação da Rússia. Acontece que na Rússia, mais ou menos no começo do século XX, 1905, 1910, por aí, tava passando por dificuldades econômicas, a maior parte das pessoas era explorada e não tinha boas condições de vida, e tinha um rei absolutista, tipo, com todo o poder nas mãos dele. Então tava todo mundo insatisfeito com o governo e se revoltou pra mudar tudo. Basicamente, isso é a Revolução Russa. Como dito antes, o governo era uma monarquia absolutista governada por Nicolau II. Até que tinha um parlamento lá chamado Duma, mas não servia pra nada, era só de enfeite mesmo. Daí, no final do século XIX, foi criado um Partido Social-Democrata com as ideias socialistas chegando na Rússia. Isso foi um dos fatores para acontecer a Revolução. A economia da Rússia, na verdade, na época era meio atrasada, porque era agrária, semi-feudal e até que tinha industrialização, mas era muito recente, financiada por capital estrangeiro e se limitava a poucos centros urbanos, além de ter péssimas condições de trabalho para os operários. Além disso, os camponeses eram muito explorados por meio do sistema de servidão. Nas cidades, os operários estavam organizados em sindicatos, e eles eram 8% da população. 80% era de camponeses, e o resto, os 12% restantes, eram de clero, nobreza e burguesia. Se tivesse uma pirâmide social, a gente teria na base os camponeses, depois os operários, burgueses, clero e nobreza. Então a situação já não estava muito boa para o rei. Daí foram acontecendo algumas coisas que culminaram na Revolução de fato. Em 1903, aquele Partido Social-Democrata que eu tinha falado se dividiu em duas facções, os mencheviques e os bolcheviques. É importante lembrar desses nomes e dos conceitos. Os mencheviques eram a minoria e eram liderados por Murtov. Ele defendia que o socialismo deveria ser implantado na Rússia, mas gradualmente com a ajuda dos burgueses. Já os bolcheviques eram liderados por Lenin e defendiam logo uma revolução para acabar com a monarquia, acabar com o rei e implantar de uma vez o socialismo. Isso com o apoio dos camponeses e dos operários, ou seja, eles já tinham o apoio da maioria da população, 88%, que não é pouco. Depois disso, em 1904, a Rússia entrou numa guerra russo-japonesa, lógico, contra o Japão, pela Manchúria, mas perdeu, ou seja, não conseguiu o território e assim perdeu muitos soldados e dinheiro também. Daí, se muita gente já não estava satisfeita com o governo, isso só piorou a situação. Então, em 1905, aconteceu um levante, burgueses, operários e camponeses se juntaram para protestar contra o rei, mas eles foram sufocados. Quer dizer, não eles, o levante foi sufocado. Eles estavam brigando por causa da derrota na guerra e do Domingo Sangrento. Em 1914, a Rússia também entrou na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, em geral, os fatores principais para a Revolução Russa foram os grandes problemas econômicos do país, a insatisfação popular com o governo de Nicolau II, a participação da Rússia na guerra e a influência das ideias socialistas, lógico. Porque pensa, o socialismo é o contrário do capitalismo. O capitalismo é pouca gente com muito poder. O socialismo pregava que todo mundo deveria ser igual, ter uma vida boa e tudo mais, então é lógico que numa situação dessas todo mundo iria aderir ao socialismo. Mas que fique claro que quando eu falo todo mundo, não quer dizer literalmente todo mundo, é só pra ter uma ideia de que maioria ou boa parte das pessoas. Então, o início de 1917 foi marcado por vários protestos contra o governo de Nicolau, e isso fez com que ele acabasse abdicando, ou seja, acabasse com a monarquia, não ia ter mais ninguém pra governar. Isso foi chamado de Revolução de Fevereiro. Tá, então quem ia ficar no poder se Nicolau II abdicou? Daí começou um governo provisório de fevereiro a outubro de 1917. Os mencheviques, lembra? Os que defendiam a instauração gradual do socialismo com a ajuda dos burgueses, tomaram o poder e deram anistia aos exilados políticos, incentivaram o comércio, apoiaram a burguesia, lógico, e mantiveram a Rússia na guerra. Então, assim, vendo em geral, eles não mudaram muita coisa no governo. Lembrando que apesar deles apoiarem os burgueses, eles eram uma facção do Partido Social-Democrata, que defendia o socialismo. Mas eles não mudaram muita coisa. A galera ficou irritada com eles e resolveu tirar eles do poder. Assim, os camponeses e operários ajudaram os bolcheviques a tomarem o poder deles em outubro. E aí começou a Revolução Bolchevique. Então, aprendendo com o erro dos mencheviques, os bolcheviques mudaram muita coisa. Eles tiraram a Rússia da guerra, fizeram uma reforma agrária, ou seja, tiraram a terra da nobreza e deram para os mais pobres, os camponeses, fortaleceram os sovietes, que eram os sindicatos dos operários, confiscaram e estatizaram as empresas privadas e estrangeiras e criaram um exército vermelho. E se antes teve briga porque não mudaram nada no poder, agora vai ter briga também porque eles mudaram muita coisa. Ou seja, as medidas instaladas pelos bolcheviques
revoltaram os conservadores, que era a galera que não queria mudar nada, ou seja, a gente geralmente tem na história termos opostos, que são conservadores e liberais. Conservadores são os que querem manter as coisas como estão, conservá-las, e liberais são os que são a favor da liberdade, muda tudo, enfim, sem regras, esse tipo de coisa. Então assim vai começar uma guerra civil. Os lados da guerra vão ser o Exército Vermelho, que foi criado pelos bolcheviques, e o Exército Branco, que tinha nobreza, burguesia e partidários de Nicolau II. Além disso, entraram nessa briga para apoiar o Exército Branco a Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e França. Lógico, porque estava se espalhando o socialismo lá, uma coisa legal, e esses países queriam apoiar o capitalismo por lá, para evitar que a Rússia parasse de comercializar e tal com eles, mas a guerra foi vencida pelo Exército Vermelho e a guerra acabou agravando a situação econômica da Rússia. Por causa disso foi criada a NEP, Nova Política Econômica. Resumindo, foi um conjunto de medidas tomadas pelo governo para melhorar a situação econômica. Então foi permitida a abertura de empresas privadas com até 20 empregados, porque lembra, eles tinham estatizado todas as empresas que eram privadas, incentivaram a venda de investimentos estrangeiros, ou seja, mais nada de interferência estrangeira no país, e os pequenos produtores poderiam vender no mercado externo o excedente da produção. Porque lembrando, o socialismo não tinha isso de venda, troca, ou seja, não tinha acúmulo de bens desse jeito, sabe? Então não tinha necessidade. Nesse caso, eles abriram uma exceção para poder aquecer a economia. Então, em 1922, 15 repúblicas do leste europeu aderiram à Revolução Russa. Então, a união dessas repúblicas deu origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como URSS. Tá, então tava tudo bem com a NEP, com a URSS, mas em 1924 Lenin morreu. Lenin, o líder dos bolcheviques que estavam governando agora desde a Revolução Bolchevique, depois do governo provisório. Recapitulando. Daí começou outra disputa por poder. Quem é que ia governar? Tinham dois caras interessados, Trotsky e Stalin. Trotsky defendia a imediata expansão do socialismo pelo mundo e Stalin defendia que a revolução deveria ser fortalecida na União Soviética. Dava prioridade ao próprio país. No final das contas, a disputa foi vencida por Stalin e Trotsky foi perseguido e morto, na verdade. Não tem motivo pra rir, desculpa, isso foi desumano. Foi perseguido e morto. Daí começou o governo de Stalin, que foi de 1924 a 1953, e ele basicamente estabeleceu uma ditadura. Ele instituiu um regime de partido único, estabeleceu a censura, perseguiu seus opositores, a exemplo Trotsky, e lançou os planos quinquenais, na verdade eu não sei como é que fala, mas está escrito aqui, que estabeleciam metas para um prazo de 5 anos. O primeiro plano priorizou a aceleração da industrialização, que lembrando era pequena e se limitava a poucos centros urbanos, e o segundo plano priorizou o setor agrícola, com a criação de cooperativas agrícolas e granjas estatais. Além disso, ele planificou a economia e a partir de 1928 ele instituiu a ditadura propriamente dita. E é isso. Foi isso que aconteceu na Revolução Russa. Daí pra frente vai ter nazifascismo, Segunda Guerra Mundial. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial era Stalin ainda que estava governando, então daí só vai pra frente a história. É isso, espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram ou se ajudou, cliquem em gostei e comentem aí embaixo, tá bom? Beijo!